Olá pessoal, eu sou o Douglas. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências com a ayahuasca. Eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca há aproximadamente uns 4 anos, que eu já sabia sobre a ayahuasca, eu já sabia o que que era, mas eu nunca tive um interesse de estar buscando, de saber o que que era realmente. E 4 anos atrás eu tive esse interesse, eu estava também próximo de ir para o Brasil de viagem. Então eu pensei, quando eu vou para o Brasil eu quero experimentar ayahuasca. Então eu passei alguns meses aqui pesquisando as experiências de outras pessoas, pensando muito bem, porque no começo as pessoas falam que é um chá muito poderoso, que é muito alucinógeno, que você pode ficar louco e pode acontecer um monte de coisas. Então, assim, como eu gosto de experimentar por mim mesmo, de ter a minha própria opinião sobre as coisas, eu realmente vi esses dois lados, né? O lado em que você pode enlouquecer e o lado em que você pode ter uma experiência mística e, sei lá, ver algum mestre aí, alguma coisa assim. Então, vamos lá. A minha primeira experiência foi há uns 4 anos atrás, assim que eu fui pro Brasil de férias. Então, um tio meu conhecia um lugar, aliás, inclusive um tio meu, tio assim afastado, estava visitando um centro que era perto de onde a minha família morava, que era um centro umbandista. Então, por uma certa coincidência, a gente conversou, ele falou que tinha centro, então ele conhecia dois que era lá perto. Então eu falei assim, bom, a minha intenção em si não é participar da Umbanda, da religião em si. Eu queria experimentar a medicina e saber como é que ela ia reverberar em mim, como é que seria o resultado em mim. Eu gostaria de saber como é que é mesmo, eu tinha muita curiosidade. Então, para ser bem sincero, foi para mim, eu não tive muito assim. Essa minha primeira cerimônia de ayahuasca foi até tranquila, posso dizer assim. Porque eu me lembro que, como sempre, eles sempre explicam como é que é. É uma estrutura organizada, tem ali pessoas que estão te olhando, vendo se você está passando mal ou alguma coisa acontece. Então tem sempre as pessoas que estão ali de vigia. Inclusive eu fui vigia de uma das cerimônias que aconteceram depois. Então assim, é bem interessante quando você se torna vigia por alguns fatores que eu vou explicar depois. Mas essa primeira foi bem tranquila. Tranquila sim, para o que depois eu vinha a entender outras experiências, outras pessoas, que realmente as minhas foram ainda mais, um pouco mais tranquila. Então, eu no começo, eu tomei o chá, né? Então eles dão o copinho, você toma o copinho, tem um gosto assim, bem diferente, assim, bem natural, bem assim puro de natureza, assim. O gosto realmente não é muito agradável. Eu acho que até porque eles dão geralmente um copo d'água, uma fruta, é uma substância assim espessa, assim, é uma vitamininha assim bem forte mesmo. E você toma uma dosezinha, assim, na cerimônia são servidos algumas doses. Vai depender das casas, mas algumas têm a quantidade certa, algumas é ali só uma dosagem pequena. Então, assim, eu não sabia nada sobre a ayahuasca, não sabia nada sobre esse mundo. Eu, inclusive, não sabia que a ayahuasca, né, que é o Santo Daime que fizeram depois, é uma das religiões brasileiras. Aliás, eu não sei se é a única, né, mas é uma religião brasileira e uma das únicas, né, que realmente são originárias do Brasil, uma religião brasileira, né. Então, assim, isso eu achei bem interessante. Então, essa é a minha primeira, eu tomei o chá, eu não demorou muito tempo, eu comecei a me sentir. Você se sente assim, uma vontade de deitar. Na verdade, eu senti vontade de deitar e ficar deitado, porque você sente meio que uma euforia, uma coisa assim, o estômago mexendo. Assim, geralmente você tem que se preparar. Eu me preparei assim, antes, com algumas pesquisas, algumas coisas. Hoje eu sei que você geralmente tem um preparo antes, às vezes uns dias antes você jejua, você come menos, não sei, faz algum ali, ritual ali de preparação. Então, teve a barriga, foi uma mexição, assim, uma coisa diferente.
Eu senti uma euforia. Eles tinham lá músicas pra você dançar, às vezes dava vontade de você dançar, de você entrar ali no ritmo. É muito bonito, tem uma parte muito bonita. Eu via assim como mandalas. Eu de repente eu olhava e eu via mandalas assim. Quando eu tomo a ayahuasca, quando eu tomava, né? Eu sentia uma conexão muito forte com a natureza, né? Claro. Então eu via muitas mandalas, via como falam que aquelas mandalas do estilo Fibonacci, né, que tem as formas Fibonacci ali, então umas geometrias diferentes. Ahn, Tinha um fogo assim, que eu fui depois ficar um tempo ali no fogo. Você tem é como se a sua visão também desse uma mudada, como se a coisa ficasse, como se a realidade ficasse até mais lúcida talvez, uma coisa assim mais intensa, mais intensiva. Ah, Tem a parte de você botar pra fora, né, de você fazer vomitar, que é muito frequente, é natural, eles dão uma sacolinha pra você usar ali para você poder, né, quando vier a vontade de vomitar, você já tem ali a sacolinha. Também tem uns acolchoados, geralmente você pode também deitar, são espaços grandes, bem abertos. Geralmente tem os organizadores, né, vão dizer, eles chamam de mestres, né, os mestres, ou, não, padrinhos, né, são os padrinhos que estão ali organizando. Então eles também ficam de olho. Alguns lugares tem com música, que eles vão cantando ao vivo, é muito bonito, é bem interessante. O meu interesse na ayahuasca, na verdade, foi por vários motivos, né? Tem muitas pesquisas que falam sobre que é o DMT, uma substância que contém na ayahuasca, que também o nosso corpo ele produz essa substância. Ele tem essa DMT, dependendo do que você vivenciar na sua vida, uma EQM, experiência de quase morte, ou uma experiência mística. Falam que quando você morre é quando geralmente seu corpo libera a última substância de DMT que você tenha ainda no seu corpo. Então, assim, falando ainda sobre a primeira experiência, foi assim tranquila porque claro que eu vomitei. Vem uma sensação assim, quase que incontrolável, às vezes de você botar tudo pra fora. Era como se você tivesse uma limpeza, sabe? Uma limpeza assim. Eu não estava especificamente com alguma assim, com alguma coisa assim que eu queria curar assim, em mente, assim, eu queria mesmo experimentar, mas hoje em dia eu sei que é usado para vários tipos de doença. Eu vi relatos de muitas pessoas dos grupos que eu frequentei falando sobre muitas curas que eles tiveram. Realmente, essa parte é muito interessante, a parte química. Então, no Brasil foi essa minha primeira experiência. Eles também têm algo que eles usam que se chama rapé. É uma mistura de tabaco com também essa DMT, essa em pó assim, bem fininho. E eles têm eu não sei o nome, é como se fosse um canudinho assim, de índio mesmo, que eles sopram no seu nariz. E essa foi a minha parte mais intensiva da experiência, que foi quando eu de repente, quando ele soprou assim, eu já não me via eu já não me via ali, eu já não estava meio que ali, eu estava como se fosse num lugar cheio de estrelas, muitas estrelas, e eu me via de frente para as estrelas, assim, como se eu viesse de frente para elas. Mas eu sentia também que eu tinha uma conexão com essas estrelas, eu me sentia ligado a elas. Então foi assim um segundo bem interessante, assim, que eu senti uma conexão maior, uma coisa assim. Bem, isso realmente ali quando eu voltei assim, foi uma coisa assim, digamos que rápida, né? Eles colocam nos dois lados, né? Eles soltam esse rapé nos dois lados do nariz, que é também para aterramento também. E eu abri os olhos, né? Antes dele colocar no segundo, eu já tinha voltado desse momento, né? De ter visto as estrelas. Então ali pra mim foi interessante, porque ter visto mandalas e uma euforia, algo assim, e o vomitar em si. Claro que depois que você vomita, que você alivia, você sente uma sensação realmente de alívio, de tranquilidade. Então, assim, essa parte do vomitar é bem interessante. Não é
uma regra, porque eu já tive experiências em que eu não vomitei. Inclusive foi essa que eu fiquei de guarda. Uma vez me pediram poder ficar vigiando as pessoas, observando. Você coloca água, observa. E ali eu não vomitei, não aconteceu assim nada assim. Na verdade ali eu fiquei muito assim sóbrio, porque isso é uma parte interessante, porque assim, eu fui duas vezes. A segunda vez no Brasil também, com meu tio, já foi no final de semana seguinte. Então assim, depois da minha primeira experiência, eu fiquei o dia ali pensando, você nem consegue dormir direito, assim, você tá ainda com uma boa energia, assim, depois da cerimônia, né, que eles cantam, dançam, alguns deitam, dormem, tem várias coisas acontecem, né, vai depender de como que você está se sentindo na hora. Então, eu fiquei muitos dias pensando sobre essa experiência, assim, absorvendo, né? Foi uma semana mais ou menos até a minha segunda, que foi a minha segunda experiência. Eu posso dizer também pra mim que foi tranquila também, não teve algo assim muito místico, porque dependendo da pessoa, ela vai ver Jesus, vai ver o Buda, vai depender muito das suas crenças, do que você acredita, e você acaba manifestando isso de alguma forma. O seu subconsciente, consciente manifesta aquilo que você acredita muito. Então é possível que você veja nas cerimônias de ayahuasca alguma visão assim, de algum ser assim, de um avatar aí mais evoluído, algo assim. Então a segunda experiência eu resumo também porque ela foi bem assim simples. Eu também vomitei, tive algumas mandalas também, algumas coisas assim, uma euforia, mas eu vou falar que isso é basicamente para mim normal, porque de certa forma eu já estou acostumado com esse tipo de coisa, assim, dependendo da experiência, eu já não me sinto tão surpreendido assim, então foi interessante essa questão. E depois eu acabei voltando aqui para a Europa, e aqui eu acabei conhecendo alguns grupos, isso alguns anos depois. Eu só tinha tomado essas duas vezes no Brasil, depois eu né, fiquei refletindo sobre as experiências, né, achei interessante. E tinha curiosidade de tomar também, mas na verdade xamânico, eu sempre quis experimentar o xamânico. Até agora eu ainda não consegui com o xamã mesmo, na floresta, seria muito interessante para mim. Então, assim que eu conheci um grupo aqui na Suíça de pessoas que faziam isso, alguns rituais, então eu fui novamente algumas vezes, umas duas, três vezes, e logo depois estava tendo uma cerimônia então na Itália com um grupo muito grande que eles têm de ayahuasca. Aqui na Europa tem uns grupos muito grandes. Tinha um grupo indo fazer na Itália, em Assisi. Então eu pensei, bom, foi na verdade uma sincronicidade, né? Porque eu fui parar na casa de uma amiga minha que acabou conhecendo uma outra pessoa, e assim acabou meio que ligando ali os pontos. E eu falei, bom, eu vou ir para Itália, eu vou saber como é que é essa experiência. Seriam uh, três ou quatro sessões que faremos lá. E eu também fiquei interessado de alguma coisa, de alguma forma, ir para Assis. Achei muito interessante. Então, lá tomei algumas experiências, lá tomei algumas vezes, foram, como eu disse, três, quatro vezes. Foi um fest, né? Eles fazem uma festa lá, então você dança, o tempo inteiro você toma, porque até agora eu conheci só o Santo Daime, né? Eu não cheguei aí numa cerimônia de xamânica, embora eu já dei uma pesquisada, já vi mais ou menos como é que é. É parecida, a diferença é que está mais na natureza, está mais. Acho que tem uma ligação assim mais forte. Ahn, então, nas vezes que eu tomei, teve algumas experiências na Itália, sim, interessantes. Na verdade, para mim ali abriu-se um canal. Você fica muito mais aberto. Você fica muito mais aberto. Se você já vê espírito no dia a dia sem precisar de nada, com a ayahuasca você vai ver mais, entendeu? Uma coisa meio assim. Então eu fui nessa intenção mais de fazer tirar um retiro. Então eu fui ali porque Assis é uma cidade bem interessante ali, né, de São Francisco de Assis. Então tem ali o lugar onde ele morou, as a cidade, todo lugar ali tudo muito bonito. A energia da cidade é muito assim
forte, assim. Eu cheguei a visitar uma igreja, eu fiquei assim, encharcado quase de suor, de tão forte que era a energia dentro daquela igreja ali. Tem umas igrejas até bonitas, assim, umas arquiteturas muito legais. Mas falando sobre a ayahuasca, ah, na Itália teve uma vez que a gente foi um festival, né? Então eles você tomava algumas vezes, né? Era também controlado. E eu até não tava sentindo nada, tava assim, muito assim, normal, né? Eu ainda brinquei, pensei, bom, que chá ralo, né? Que algo assim, que chafé, né? Ainda brinquei, eu falei, um chafé é esse? E eu sei que alguns minutos depois eu senti uma vontade, assim, realmente de botar pra fora. Então lá era um espaço aberto, assim, com bastante natureza. Eu fui lá pra fora, coloquei pra fora. Quando eu vomitei, eu vi tudo neon, assim, tudo fluorescente. Era como se tudo ficasse fluorescente. Eu senti o vento, assim, bem intenso. Parecia. Ali foi uma coisa bem xamânica, de alguma maneira, porque eu tava ali sozinho, eu tava ali com contato com a natureza. Eu vi aquele vento, tava uma lua ali, tinha uma energia, eu fiquei realmente, ali realmente tudo floresceu. Foi como se tudo ficasse fluorescente. Eu tive que deitar, né, porque de repente o chafé ficou assim, bem forte mesmo. Aí eu deitei um pouco, teve momentos em que eu vi alguns espíritos passar, alguma coisa assim. Senti uma conexão, foi assim, alguns minutos. Eu, assim, quando eu tomo, pra mim é importante com as experiências que eu tive até agora. No total, eu acho que eu tomei ayahuasca umas. Talvez 10 11 talvez umas 13 vezes. Talvez, no máximo, assim. Ainda tô achando muito, mas foi por aí. Teve algumas vezes que eu tomei, que aí foi quando o amigo meu pediu pra eu ficar de segurança. Então ali, a ayahuasca tem algumas peculiaridades, isso. Ah, Às vezes, quando a sessão, você tá ali na sessão, você tá lendo ali, às vezes você tá lendo, eles dão pra você uma- um roteirinho, né, das músicas que eles vão cantar, e você às vezes vê piscando, assim, bolas coloridas, e você não consegue ler, porque tá tudo assim colorido, e você tá ali olhando, e você porque a ideia deles é que você tome uma medicina muito potente, um remédio bem forte como esse, mas que você consiga segurar e dominar para que você não fique muito assim, como eu já vi pessoas que às vezes mijam na calça ou estão ali realmente passando por um processo. Não que tenha algum problema, não tem problema nenhum, você pode passar pelo seu processo ali normal, depois você toma um banho. Mas eles têm aquela coisa de você ensinar você a controlar. Você tá ali com uma substância bem forte no seu corpo, ali, ponto de sair voando de tanta assim, euforia, mas você se manter centrado, concentrado e cantando. Claro que quando você não aguenta, você tem que deitar. Tem os momentos das curas. Então, assim, foi bem interessante conhecer esse santo daime, assim, com essa planta. Ahn, Depois dos meus desses rituais que eu fiz na Itália, que foi muito interessantes, foram assim, como eu disse, algumas experiências de tudo ficou florescido, eu vi, abriu um pouco a mediunidade, eu senti uma conexão muito intensa, foi tudo muito forte. Ahn, uma conexão com a natureza, é uma conexão com a natureza muito forte, foi o que eu senti nesse dia, que foi para mim uma das experiências de ayahuasca mais intensas, porque de repente tudo floresceu. Eu senti uma conexão, um vento assim, a lua, tava tudo muito forte, uma coisa bem intensa. Depois ainda via bolas piscando assim. Foi bem interessante. Depois, qualquer coisa no outro vídeo, eu posso estar contando das experiências mais detalhadas, que a minha intenção nesse vídeo era mesmo dar uma pincelada mesmo sobre a ayahuasca. Algumas pessoas têm medo, outras não. Eu acho que a ayahuasca não é para todo mundo. Essa agora é a minha opinião pessoal. Acho que a ayahuasca não é para todo mundo. Você tem que ter um preparo psicológico, um trabalho interior. É interessante experimentar. Para mim, eu penso, é interessante experimentar. É interessante se estudar sobre a planta, buscar as propriedades, saber que tipo de doenças que ela pode estar ajudando. Ah, eu não tomo mais, eu não tomei mais já faz uns meses, né? Que foi esses últimos anos que eu experimentei, foi a fase do descobrimento. Então, assim, foi essas vezes que eu experimentei. Achei muito interessante, eu senti o meu corpo muito limpo. Teve na Itália, quando eu estava nesse ritual, a gente também
procurou cuidar muito bem da alimentação, estávamos comendo muito bem, assim, vegetariano mesmo. Ah, então, assim, a minha opinião sobre a ayahuasca em geral, até agora, tudo que eu experimentei, é uma medicina muito potente, muito forte, muito interessante de ser estudada. Existem religiões que fazem esse ritual. Eu, particularmente, não me senti convidado a estar participando de uma religião da ayahuasca, do Daime, Santo Daime, porque eu simplesmente, na verdade, eu não senti que eu deveria participar mesmo de uma religião, de um grupo ali. Você tem uma obrigação, você tem um compromisso ali. Então, assim, eu não senti esse chamado para participar. Eu tive mesmo uma curiosidade mais pela medicina em si. Achei muito interessante o Santo Daime, como eles explicam as experiências depois dos rituais, que é umas coisas interessantes, né? Uma das curiosidades do Daime é que tem ali os rituais ali, quando você está ali na sessão, é tudo muito intenso. E quando eles encerram a reunião, é como se tivessem levado toda a substância, que você fica muito assim, claro, tudo fica muito lúcido assim, como se você já não vê mais nada piscando, bolinhas, você não fica mais assim. Eu acho que tem a questão do alucinógeno na planta, então assim, que é essa questão de que você pode ver muitas coisas, eu cheguei a ver coisas na mente assim, bem abstratas, bem diferentes assim, e, e ali foi a pura alucinação ali. Talvez eu estava recebendo algum tipo de cura e a mente ela distrai com algumas formas, né? Se você fechar o olho, dependendo da condição da pessoa, ela consegue ver formas, ver mandalas. Aquilo acontece também com a ayahuasca, com jejuar também oferece esses benefícios. Então, em geral, eu não participo mais de nenhum Daime, eu não vou mais. Como eu disse, eu teria curiosidade algum dia de participar de um ritual xamânico, mas aí eu teria que ver o grupo, teria que pesquisar algo muito certinho. Acho que a ayahuasca, sim, é interessante, às vezes você tomar às vezes uma vez por ano, porque é um remédio, né? Um remédio muito forte, muito bom. Mas não assim, eu acho que a partir do momento em que você tem uma religião, em que você está tomando sempre, todo dia, você, para mim, você primeiro você não tem muito tempo para você processar as coisas que acontecem durante a cerimônia. Acontece coisas, assim, você tem conexões, pensamentos, vem assim, muitos momentos de lucidez, você tem que trabalhar isso. E se você está sempre tomando, para mim você não tem esse tempo de você trabalhar de uma experiência a outra. Então, assim, até hoje eu ainda às vezes tenho que trabalhar com algumas coisas que eu venci, que voltam, assim. A ayahuasca, ela tá dentro de você também, então ela tá dentro de nós. Essa substância, esse poder. Toda a medicina, tudo que nós precisamos, na verdade, está dentro da gente, né? A gente acaba nos auxiliando de medicinas naturais porque é uma ajuda, né? Uma ajuda na natureza que podemos usufruir também, se necessário, mas a partir do momento em que aquilo se torna uma coisa muito constante, muito, vamos falar assim, viciante, aí é onde a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para a gente não estar muito focado na substância, nas visões, nas mágicas que acontecem ali, e você se esquecer do que você tem que fazer realmente, que é a sua reforma íntima, que é a sua autoobservação, de você trabalhar aquilo, de você evoluir a cada vez, né? Bom, então assim, na minha opinião, acho que tomar ayahuasca em dias, em rituais específicos, em momentos, é interessante, é muito bom. Agora, muito frequentemente, para mim, não funcionou. Você conhece pessoas muito interessantes, você troca muitas experiências. É realmente assim incrível, é realmente muito incrível e intenso, né? Porque todas as pessoas estão ali tomando uma substância que conecta todo mundo. Tem momentos em que você telepaticamente sabe qual é o próximo passo, porque nem tudo você se treina, né, antes de participar. Então, tem momentos que você vem na mente assim já o que tem que fazer ou como tem que cantar, é muito interessante. Tem umas peculiaridades, realmente essa palavra é difícil. Tem realmente algumas curiosidades ali que fizeram eu ficar bem interessado. Eu só não me aprofundei mesmo no Santo Daime, porque
Para mim foi só mesmo assim a curiosidade de saber como é que era a medicina. Acabei tendo esse extra de conhecer essa religião, que eu achei muito interessante. Ahn, e sim, eu acho que por agora é isso. Eu gostaria mesmo de dar uma pincelada assim de como que foi as minhas experiências. Eu tomei algumas vezes. O rapé foi interessante. Eu cheguei a tomar o rapé outras vezes, não aconteceu nada. Ele dá um aterramento, mas é como se, às vezes comigo, é como se a primeira vez que eu experimento uma substância forte como essa, como a ayahuasca, eu tenho ali uma euforia, porque é a primeira vez que meu corpo tem um contato, talvez com essa substância não produzida pelo meu corpo, né? Então, talvez ali teve uma coisa extra, ali não sei o porquê. Mas eu tomei talvez mais uma vez ou duas vezes o rapé e não tive nenhum efeito assim como místico, assim, uma experiência assim forte, assim, foi mais aquele. Ahn, sim, acho que por agora é isso, por essas experiências. Se por um acaso alguém quiser que eu comente mais detalhadamente sobre a planta, porque falar sobre a ayahuasca é um tema bem extenso, que dá para falar horas e horas sobre as experiências, sobre tudo que eu vivenciei. Esse retiro que eu fiz em Assis também foi bem legal, foi bem interessante. É bom quando você consegue integrar a ayahuasca com um lugar onde você vai e tá ali se sentindo bem, podendo passear, tendo realmente um retiro assim, se retirando da cidade, se mantendo mais conectado com a natureza. É muito interessante. Então, eu poderia fazer algum outro vídeo falando mais sobre experiências. Eu gostaria mesmo de frisar, né, essa questão de que eu experimentei, eu achei muito interessante. Acho que essa medicina tem que ser estudada. Temos que saber que tipo de remédios podemos fazer dela, que tipo de doenças ela pode ajudar a curar. Então, mas que eu também não uso mais, assim, só experimentei mesmo. E eu acho que é isso. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, é só estar comentando aí nos comentários, que a gente pode estar fazendo algum outro vídeo explicando um pouco melhor sobre a ayahuasca, sobre os efeitos. Ah, tem também a questão de falarem que a ayahuasca vicia. Eu particularmente não acho que a ayahuasca vicia, eu acho que o que pode ser viciante é as experiências que você pode ter na ayahuasca, que você pode ali ter muitos né, você abre ali a consciência, tem umas aberturas de consciência muito grande. Então assim, talvez aquilo deixe você um pouco ali fascinado, né? Já ouvi relatos também de que a ayahuasca ajuda pessoas viciadas, cocaína, em outros vícios, né, a reduzir. Então, assim, isso eu vi algumas pessoas falando. Eu tive experiência de muitas pessoas que pararam de muitos vícios para usar a ayahuasca, que ela ajudou a dar esse alívio, né, aí desapegando. Então, basicamente é isso. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu gostaria mesmo de fazer um vídeo curtinho, né, falando mais ou menos um resumão de como é que foi essas minhas experiências e de como é que foi essas três experiências de ayahuasca. E qualquer coisa estaremos aí fazendo mais um vídeo comentando mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.